Meus queridos, logo depois nós temos nosso almoço comunitário, tá? E os nossos queridos são nossos convidados para estar lá com a gente. E a maioria dos irmãos eu fiquei sabendo que está lá em Caldas Novas hoje, viu, Almiro? Está em peso a igreja dos irmãos. Falei para eles fazerem um culto lá na... Amados, temos estudado os reis de Judá. O nosso propósito, nosso tema, aprender com os acertos e desacertos desses ungidos que Deus, no ofício de rei, no sul, em Jerusalém, e nós temos aprendido. Já estudamos Saul, já estudamos Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, e hoje nós continuaremos nosso estudo com Josafá. Então já mantenha a sua Bíblia aberta comigo, em 2 Crônicas, capítulo 17, é o texto base que nós vamos usar hoje para aprender um pouquinho sobre esse rei, que eu estou chamando um rei fiel a Deus, não perfeito. Eu tenho ensinado isso para vocês, nunca aqui atingiremos a perfeição, embora a perfeição tenha que ser o nosso alvo. Josafá foi um homem fiel a Deus, mas ele teve suas pisadas na bola. Então por isso que nós estamos aprendendo com os acertos e desacertos desses homens que Deus levantou lá no passado. Lembra que capítulo 3 de Gênesis, quando o homem desobedeceu a Deus, comeu do fruto que ele falou para não comer, a Bíblia diz que quando o homem ouviu os passos do Senhor, que vinha no jardim, o que o homem fez? O homem se escondeu. O homem se escondeu de medo, o homem se escondeu porque entendia que estava debaixo do juízo de Deus, porque ele havia pecado. Mas o Senhor chamou a Adão, o que ele falou? Onde está você? Não é que Deus estava desesperado e falou, mas eu peguei a bola para jogar com Adão aqui, ontem nós jogamos, cadê o Adão? Não, Deus sabia onde ele estava. Deus sabia que de fato Adão estava escondido atrás das árvores. Mas quando Deus pergunta, onde você está, Adão? Ele está dando graciosamente, amorosamente, uma oportunidade para o pecador reconhecer que ele caiu e que ele precisa da misericórdia de Deus para voltar para o caminho. Onde você está, Adão? Eu recebi algumas fotos e eu quero perguntar, onde está você? Não geograficamente, eu estou vendo você sentado no banco aqui, mas trazer essa reflexão, onde é que estão os nossos filhos? Onde está você? Estão conseguindo ver lá? Está meio claro, né? Mas olha, são nossos filhos. Olha aí, participando da nossa escola, o ANSE. Vários desses meninos hoje já são adultos. Alguns já têm até filhos, não é verdade? Olha aí. Tem várias dessas meninas aqui que já são mamães. Olha a Richelle lá atrás. Vinícius aqui na frente. Olha só essa turminha. Olha o Danielzinho lá segurando na mão da Edivanda. Onde que estão essas crianças? Eu tenho lido um livro sobre a vida de João Calvino e é muito interessante como esse homem, ele era não só um grande exegeta, um grande estudioso da Bíblia, mas ele era um homem quebrantado na presença de Deus. E um trecho do livro que eu li, achei muito interessante, ele diz assim, portanto, examinemos incessantemente as nossas... Qual que é o grande problema da igreja, muitas vezes? É que nós examinamos as faltas dos outros. Nós precisamos aprender a examinar as nossas próprias faltas. E aí então ele diz, quando nós aprendemos a examinar, aí a gente tem a oportunidade de retornar à humildade,
Porque isso é que traz humildade ao coração do crente, é quando ele entende que a salvação é graça de Deus, que ele não merece, que ele não tem nada, que ele pode dizer, Deus, olha, o Senhor tem que me aceitar com base nisso ou naquilo. Não, ele é pecador, e foi a graça desse Deus maravilhoso que se manifestou na sua vida. Então ele retorna à humildade. Assim, nada restará em nós para ensoberbecer-nos. Não tem motivo de ser orgulhoso, e haverá muita ocasião para nos prostrarmos diante de Deus e adorá-lo. Josafá, ao meu ver, ele é um rei fiel a Deus, não perfeito, mas um rei fiel a Deus. Vamos lá comigo, o que nós devemos aprender desse homem hoje pela manhã? Quero apresentar 4 verdades que nos ajudarão a manter um caminho de fidelidade a Deus. Abre aí a sua Bíblia, se você ainda não abriu, a 2 Crônicas 17, tá? Primeiro lugar, vamos falar comigo lá em cima, tenha um coração comprometido com Deus. Quando eu estudei a vida de Josafá, eu vi isso. Ele era um homem que tinha um coração comprometido com Deus. E quando nós temos um coração comprometido com Deus, não vai sobrar espaço no nosso coração para outros deuses, porque não vai ter espaço. O rei tinha esse coração comprometido, e do início ao fim do seu reinado, de 25 anos, ele se manteve fiel a Deus, e em consequência disso, o povo foi tremendamente abençoado. Vamos parte a parte aqui. Primeiro, capítulo 17, 1 e 2 diz: Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor, e fortaleceu-se contra Israel, reino do norte. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. Então ele, nas fronteiras com o norte, ele estabeleceu fortificações, então ele se fortaleceu. Olha o versículo 3 e 4, o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi. Lembra que eu tenho falado para vocês que Davi é o padrão de rei segundo o coração de Deus. Davi também tinha um coração totalmente comprometido, não era perfeito, mas era um homem quebrantado na presença de Deus, quando os profetas vinham e o confrontavam com o seu pecado. Então, o Senhor esteve com ele, versículo 4, mas ele, deixa eu acabar de ler o versículo 3, vamos lá. Em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido, não consultou os deuses falsos da época, que foi uma tentação desde Salomão. Salomão, como eu falei para vocês, o rei que cuspiu no prato, recebeu tanto de Deus, sabedoria, riquezas, poder, e no final da sua vida, acabou cuspindo no prato que comeu. Versículo 4, mas o que Josafá fez? Buscou o Deus de seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. Lembra que o norte se tornou totalmente idólatra, adorando bezerros de ouro, se desviaram da lei de Deus, mandaram matar os levitas. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes, andando totalmente nos caminhos contrários a Deus. Versículo 5, em consequência disso, quem busca Deus, o Senhor fez o quê? Firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Olha o versículo 6, ele continuou as reformas que o seu pai Asa tinha dado início. Versículo 6 diz, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Olha 7 a 9. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais
esses camaradas aqui, não preciso falar o nome deles, para fazerem o quê? Para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas e os sacerdotes. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o quê? O livro da lei, a palavra de Deus. E faziam o quê? Ensinavam o povo. Então ele desenvolveu um programa de educação religiosa, vamos dizer assim, em todo o reino dele. Todas as pessoas tiveram a oportunidade. E qual foi a consequência no reino de Josafá? Versículo 10. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Então olha, muito interessante isso. Josafá era um homem que tinha um coração totalmente dedicado a Deus, e ele olhou para o seu povo, e quis ensinar o seu povo a palavra de Deus, e Deus o abençoou, não só como rei, mas Deus o abençoou como o seu reinado, para que ele pudesse. Mas agora, olha comigo, no final do seu reinado, lembra que na semana passada, quando nós estudamos Asa, nós vimos que ele começou bem, mas terminou mal, não é? Ele começou a 100 por hora, e custou chegar a 20 por hora, porque o coração dele se desviou diante de Deus. Mas olha comigo, no capítulo 20, tem uma palavra bem interessante, está falando do final do ministério, do reinado dele. 20:31. Estão aí comigo? Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filho de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor Deus aprova. Que nota magnífica! Começou bem, terminou bem. E é isso que eu tenho falado para vocês. Não adianta começar bem. O importante é, na jornada, é terminar a nossa corrida, e não se desviar, não se deixar abater durante o caminho. Agora, que nota triste no versículo 32. Diz assim, 33. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus. A falha aqui não está no rei. Ele editou leis, chamando o povo para temer a Deus de todo o coração, para quebrar os altares, mas o problema está no coração do povo. Lembra que Jesus várias vezes falou isso: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês têm ouvido notícias de pastores que têm se suicidado. Sabe por quê? No meu modo de ver, é que o pastor ele tem que tomar um cuidado, porque ele ensina a palavra, ele exorta o rebanho, ele anda com o povo, mas nem todo mundo ouve, nem todo mundo se converte. E se você achar que você é o responsável, isso vai trazendo um peso, e você entra em desespero, e aí você perde a vontade de viver. O povo tinha sérios problemas de coração. Por isso que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Segundo lugar, vamos falar comigo? Tenha cuidado com o seu coração, para não cair em ciladas. Eu acho que Josafá, embora foi um homem fiel a Deus, ele pisou na bola em algumas alianças que ele fez.
Isso não estragou a sua relação com Deus, mas trouxe consequências não só para ele, como para a família dele. E é isso que é importante nós pensarmos. Tenha cuidado com o seu coração. Nós achamos que temos um coração bom demais, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O nosso coração precisa estar ali diante de Deus, nos humilhando na presença dEle, rogando a sua ajuda. E eu vejo que ele foi imprudente em algumas decisões que ele tomou. Olha comigo, a primeira imprudência dele foi fazer uma aliança de casamento com o rei do norte. Volta comigo lá para o capítulo 18, versículo 1. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de... Vocês sabem quem é Acabe? Casado com Jezabel. Eles eram os reis mais quer dizer, ele era, junto com sua esposa, a rainha, os mais perversos. Eram assassinos de profetas. Eles eram terríveis. Eu imagino, quando ele deu o filho dele para casar com a filha de Acabe, talvez lá no fundo da sua mente, do seu coração, aquilo que a gente muitas vezes diz, né, que de boa motivação, ou de boas intenções, o inferno está cheio. Talvez ele pensou assim, olha, se eu me aliar em casamento com Acabe, fizeram uma aliança, quem sabe eu vou conseguir trazer Acabe para o caminho certo. Mas o profeta já tinha dito que Acabe seria destruído por causa das maldades dele. Então, aliança de casamento com incrédulos. Eu tenho chamado a atenção de vocês com isso. Ah, Titão, mas ele é tão legal. Uhul. Então você já viu que ele vem até comigo na igreja, até participa do culto. Temos que tomar cuidado com o nosso coração. Ele fez uma aliança militar com inimigos de Deus, com Acabe. Capítulo 20 não, nesse capítulo 18, eu acho que ele era tão inocente que ele nem percebeu o que Acabe queria fazer com ele. Porque veja lá no versículo 3, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu, claro, sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Opa, para aí, ele não podia ter falado isso, porque o povo do norte não era povo de Deus, eles haviam desviado, eles haviam andado em caminhos de idolatria. E aí, ele pediu para consultar algum profeta de Deus, lembram disso? Aí o Acabe trouxe lá seus 400 profetas de Baal, e eles disseram, ó rei, vai para essa batalha, porque o senhor vai se tornar vencedor. E Josafá falou, para aí, mas não tem nenhumzinho assim, profeta do Senhor, de Yahvé? Ah, tem um cara aqui, mas eu não gosto dele, inclusive eu até mandei prender ele, porque ele nunca fala nada de bom de mim. Toda vez que ele chega na minha presença, é para trazer uma palavra que eu não gosto. Oh, não faz isso não. E trouxe Micaías. E quando ele chegou, o rei perguntou para ele, ele diz, ó rei, vai para a guerra, que o senhor vai ser um vitorioso. Eu não sei, ele deve ter debochado, que o rei percebeu, e ele falou para Josafá, está vendo? Ele nunca fala nada de bom. Então Micaías diz assim, escutem, Acabe vai para a guerra, e Deus vai matá-lo na guerra. O que Acabe fez? Chamou Josafá e falou assim, Josafá, ó, você veste os seus trajes reais de guerra, mas eu vou me disfarçar como um soldadozinho, para ninguém me reconhecer. Olha, ele estava querendo colocar Josafá para ser morto.
E Deus foi tão bondoso que Deus, veja lá comigo, lá no versículo 31. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Aí a Bíblia diz que um soldadozinho estava lá assim, puxou sua flecha, seu arco, né? E a flecha escorregou. E a flecha saiu teleguiada, procurando o Acabe. 33. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate. Foi ferido e mais tarde ele morreu. Mas parece que Josafá era inocente demais. Ele acabou fazendo uma outra aliança agora com o filho de Acabe. Olha comigo lá no capítulo 20, versículo 35. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado, uma aliança com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Mais para frente, o Acasias chama ele para fazer um tratado de novo, aí eu acho que ele aprendeu. Não, eu não quero não. Mas preste atenção nisso, tenha cuidado com o seu coração. Às vezes a gente se dá demais para pessoas que não merecem. Você está estragando a sua vida com pessoas que já demonstraram. Mas peraí, então, Deus não é poderoso para salvar? Nós cantamos isso hoje? É. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, você precisa deixar, até mesmo os seus filhos, andar naquele caminho que vai levá-lo ao chiqueiro, para ele comer comida de porco, para que lá no chiqueiro, ele se arrependa, e possa parar, pensar e dizer: opa, para aí, mas lá na casa do meu pai, os empregados comem do bom e do melhor, vou voltar para lá. Se você ficar sempre limpando a sujeira, é muito cômodo. Então tenha cuidado com isso. Terceiro, vamos falar comigo? Tenha confiança em Deus, de todo o seu coração, para lutar as suas batalhas. Capítulo 20. Josafá teve a oportunidade. Lembra que o pai dele não fez isso? O Asa. Na primeira vez ele fez, na segunda vez ele já desviou o coração e acabou fazendo alianças com o rei da Síria que Deus desaprovou. Mas Josafá, eu achei muito legal o fato dele buscar a Deus. Tinha um exército muito poderoso que marchou contra ele, mas ele não confiou no seu braço forte. Olha comigo, capítulo 20. Versículo 3. Alarmado com aquela coalizão de amonitas, moabitas, edomitas, um grande e numeroso exército, alarmado, temeroso, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o seu reino. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. E aí então ele faz uma oração maravilhosa. Ele busca a Deus, ele relembra da aliança que Deus tem com Abraão.
E lá no versículo 14, Deus escuta a oração dele e manda um profeta falar com ele. E lá no versículo 15 diz assim, ele disse, o profeta, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e escute também, rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E Deus simplesmente manda eles cantarem, louvarem. E quando eles começam a cantar e louvar com os levitas, Deus destrói totalmente aquele exército numeroso. Então, tenha confiança em Deus. Quais são suas batalhas diárias? Coloca isso. Ontem eu estava com nosso irmão Elito Jatobá, ele está abrindo uma outra empresa, a mesma empresa, mas num outro lugar. E nós estávamos lá, eu, ele e o Samuel orando de joelhos, e eu falei, olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, Jatobá, porque todas as vezes que você abriu uma empresa, e ele vem crescendo nas suas empresas, ele buscou a orientação de Deus. E ele sempre chamou os pastores dele para estar lá e orar com ele. Então isso demonstra uma confiança que Deus há de abençoá-lo e capacitá-lo para vencer as suas batalhas. Isso significa que ele não vai ter dificuldades? Isso significa que vai chegar mês que ele vai ter sempre dinheiro para pagar as suas contas? Não, ele vai ter dificuldades como todo comerciante, como todo empresário. Mas faz uma grande diferença quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Por isso, quarto e último lugar, vamos lá comigo. Tenha. Por que a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele nunca errou. Davi foi um cara assim, nota 10. Não, ele adulterou. Ele foi considerado por Deus assassino do marido da mulher com quem ele adulterou com ela. E fora outras coisas. Mas Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração, porque diferente de vários reis de Israel, quando o profeta apontava o dedo, o rei mandava matar. Cada vez que um profeta chegava diante de Davi e confrontava ele com o seu pecado, ele se quebrava, ele chorava, e ele buscava perdão e reconciliação. Capítulo 19, logo depois que Deus o salvou daquela enroscada, emboscada da guerra, quando ele estava chegando lá em Jerusalém, salvo, diz assim, capítulo 19, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Eu creio que a ira de Deus foi derramada sobre Josafá no capítulo 20, quando aquelas 3 nações vieram atacá-lo. E como que eu sei que ele não ficou nervoso com o profeta, mas ele se quebrou? Porque ele proclamou um jejum na sua nação. Ele chamou o povo para buscar a Deus e dizer, Deus, pisei na bola, ajuda, esse povo que está aí é forte demais para nós. E Deus interviu e deu a vitória para eles, porque ele tinha um coração quebrantado, ele não era perfeito, ele era fiel a Deus, do início ao fim, mas as suas pisadas na bola foram compensadas pela sua devoção e o seu quebrantamento. Então, quando o profeta Jeú confrontou o rei Josafá, quando ele apoiou Acabe na guerra, ele se quebrou diante de Deus. Segundo lugar,
quando ele fez aquelas alianças comerciais com Acasias para construir os navios, o profeta Eliezer confrontou ele. Lembra disso? Vamos só reler, que nós já lemos, 20:35. Vamos lá no 37 direto. Então Eliezer profetizou contra Josafá, dizendo: olha, por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram, e não se pôde cumprir o tratado comercial. Como que eu sei que ele se arrependeu? Porque depois Acasias voltou e chamou ele para fazer esse tratado. Ele diz: não quero, chega, já fiz burrada demais. O rei Josafá era um homem como nós, que muitas vezes mete as mãos pelos pés, mas todavia eu creio que o coração dele era um coração humilde, um coração pronto a reconhecer o seu pecado, a buscar de Deus perdão e reconciliação. E nós com isso, quando nós estudamos Josafá, o que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, pela manhã? O que eu posso aplicar dessa lição para a nossa vida? Em primeiro lugar, aceite correções para voltar ao caminho certo. Sabe por que muitas vezes nós erramos? É porque quando nós somos confrontados, a gente fica nervoso. A gente se sente assim. Seja humilde. Quando vier uma repreensão, quando vier uma correção, tome isso como vindo da parte de Deus para a sua vida. Seja humilde, avalie, veja o que precisa ser mudado e mude para a glória de Deus e para que você continue no caminho. Então aceite correções. Eu vejo que Josafá foi esse tipo de homem. Ele aceitou correções na vida dele. Reconheça seus pontos fracos e procure melhorar. Josafá tinha os pontos fracos dele, aquela tendência de querer dar-se mais e mais, até mesmo para os inimigos de Deus. Ele teve que melhorar na sua vida. Paulo fala isso, que o alvo dele ao ensinar a palavra era apresentar cada pessoa perfeita em Cristo, madura. Então, quais são os seus pontos fracos? Tem irmãos que não se pode falar com eles. Falou, aí já arrepia. É um ponto fraco. Eu assisti um documentário em que um casal planejou as férias e pegou a van deles, trailer, e foi para a mata. Era um lugar, um parque, tinha várias pessoas, e acamparam, prepararam o acampamento, e a esposa disse assim: vamos fazer uma trilha antes da gente jantar? Vamos. Os dois saíram, quando estavam voltando, pararam perto de um riacho para beber água. De repente, dois camaradas com armas chegaram atrás deles, e eles tomaram um susto. Imagina você, no meio do mato, não tem para onde correr, não tem para quem ligar. E ele, talvez para quebrar o gelo, ele falou para um daqueles camaradas assim: ô cara, você assustou a gente, ué. O cara simplesmente falou para ele assim: ó, tome cuidado. E foi embora. Eles voltaram para o acampamento, para o carro deles, para o trailer. 3 horas da manhã, começou a bater no carro: sai daí, sai! E o marido saiu, era o camarada, com a arma apontada para ele. E ele falou: cara, não faz isso não, rapaz, tal, tal, e pá, pá, pá. Tomou 3 tiros. A esposa saiu chorando e tentou convencê-lo de todas as maneiras: olha, não faz isso, a minha família depende de mim. E tentou de todas as maneiras conversar com ele. Ele violentou e matou. A polícia, depois alguém estava passando lá, viu os corpos e chamou a polícia, mas não tinha evidências para saber quem foi.
25 anos depois, um detetive chegou na delegacia da cidade e falou para aquele detetive que na época era o responsável: tem um camarada preso que quer confessar um crime que aconteceu no seu condado em 1968, já fazia 25 anos, e ele disse que só confessa para você. Tirou a foto e mostrou para ele, e o detetive perguntou: você conhece? Quando ele olhou a foto, ele falou: não, cara, eu estudei com ele, nós fizemos o primário e o ginásio juntos. O cara veio, ele começou a fazer o interrogatório, então aí com base nesses fatos é que eles montam a história. E ele foi mostrando que o marido saiu, ele matou, ele contou o caso da água lá, depois ele contou que a esposa saiu, e ele matou, estuprou a esposa e tal. Aí o cara perguntou assim: mas qual a motivação? Por que você fez isso? Ele diz assim: eu não aprendi a lidar com pressões, eu não aceito quando as pessoas falam bravo comigo. Quando ele falou bravo comigo, eu já fiquei com o meu coração irado, e eu falei: vou matar esse cara. Será que nós não precisamos aprender mais sobre isso, ser mais humilde, reconhecer que temos pontos fracos na nossa vida e precisamos trabalhar para melhorar? A Bíblia fala muito sobre encorajar uns aos outros. Josafá, quando ele pisou na bola, Deus mandava um profeta e o profeta puxava a orelha dele. A Bíblia diz que hoje nós somos essas pessoas que podemos encorajar uns aos outros, com amor mesmo. Não precisa ser o pastor, porque todo mundo fica esperando que o pastor vá, que o pastor faça. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Se você sabe de um irmão que está vivendo em pecado, é sua responsabilidade confrontá-lo. E se ele ouvir, você ganhou. Não precisa nem divulgar isso para a igreja. Chame-o para andar no caminho correto. Reconheça o encorajamento mútuo. E por último, cuide do seu próprio coração. Provérbios fala assim, sobre tudo que você tem que cuidar: cuide do seu coração, porque dele procede, dele jorra a fonte da vida. Se você tiver um coração irado, você vai fazer besteira. Se você tiver um coração magoado, você vai fazer besteira. Cuide do seu próprio coração. Lembra do que o João Calvino falou? Se nós aprendermos a reconhecer as nossas próprias falhas, a gente vai ser mais humilde. A gente vai aceitar mais repreensões e vai continuar caminhando. Josafá foi um homem fiel. Teve falhas? Teve. Mas quando foi quebrantado, ele baixou a guarda e voltou para o caminho certo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe hoje pela manhã e nos ajude a aprender um pouco do que é necessário para sermos fiéis a Deus. Amém?